Meu irmão em Cristo, eu quero desejar para você que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesse momento. Eu quero compartilhar com você nesta hora um assunto muito importante, que é sobre as profecias bíblicas, tipos de profecias bíblicas. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós encontramos nela diversos tipos de literaturas. Na Bíblia nós temos lei, temos poesia, temos evangelhos, temos história, temos também parábolas, temos profecias. E é especificamente sobre profecias que eu quero falar neste momento. Existem 5 tipos de profecias que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Primeiro tipo são as profecias preditivas. Profecias preditivas são aquelas que já se cumpriram. E as profecias preditivas, elas podem ser divididas em 3 grupos. Número 1, profecias históricas ou clássicas. Dar um exemplo disso aí. Deuteronômio 18, versículo 15. Moisés, ele profetiza que Deus levantaria no meio do povo de Israel um profeta semelhante a ele. Esta profecia se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 10, que Samuel, quando esteve com Saul, profetizou que Saul seria rei de Israel e deu vários sinais. E a Bíblia Sagrada mostra no mesmo livro de Samuel, no capítulo 10, que no mesmo dia que Samuel profetizou para Saul, as suas profecias se cumpriram. É uma profecia preditiva, no caso, histórica ou clássica. Um outro exemplo muito interessante nas Escrituras de profecia preditiva, no contexto de profecia histórica, está em Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12. A Bíblia diz que Jeremias predisse que o cativeiro da Babilônia duraria 70 anos. E quando nós lemos Daniel no capítulo 9, ele começa a confessar os pecados do seu povo. E no versículo 2, ele pede a Deus que livre o povo de Judá do cativeiro, porque os 70 anos, conforme havia profetizado Jeremias, já tinham se cumprido. Então, são exemplos de profecias preditivas no contexto, profecias históricas ou clássicas. Um outro exemplo de profecia preditiva são as profecias escatológicas. São profecias que ainda não se cumpriram. Estas profecias escatológicas, algumas delas se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo, outras estão se cumprindo na Igreja de Cristo e outras irão se cumprir somente no futuro, na segunda vinda de Jesus Cristo. Um exemplo disso nós podemos ler no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 11, também o 12, capítulo 35, capítulo de número 65 e 66, são exemplos de profecias escatológicas. Irão se cumprir na segunda vinda de Cristo. Nestes capítulos, o profeta, ele vê a natureza sendo restaurada. Ele vê Jerusalém vivendo no ápice de glória, no êxtase de glória, onde a presença de Deus jamais se aparta do meio da cidade santa. E também o profeta, ele vê Deus habitando no meio do seu povo, e ele vê as pessoas vivendo uma vida longínqua. Estas profecias, para as pessoas que têm uma interpretação pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, os irmãos que acreditam nesta corrente, não é o caso que eu acredito, que quero colocar para os irmãos, mas quem acredita desta forma, para estes irmãos, estas profecias de Isaías se cumprirão no milênio. Haverá 1000 anos de paz aqui na terra, onde estas profecias se cumprirão. Nós acreditamos que estas profecias de Isaías, elas se cumprirão na segunda vinda de Jesus Cristo, onde assim que Cristo retornar à terra, ele irá realizar o chamado juízo final. E nesse momento, após o juízo final, ele irá criar um novo céu e uma nova terra. Então essas profecias que Isaías profetizou, elas irão se cumprir.
A chave para nós entendermos isso está no próprio livro do Isaías, capítulo 65, no versículo de número 17. Ele explica que essas profecias se cumprirão quando Deus criar um novo céu e uma nova terra. Então essas profecias escatológicas ainda irão se cumprir. São profecias preditivas. Um outro exemplo de profecia preditiva são as que nós chamamos de múltiplas referências. O que são as profecias de múltiplas referências? São aquelas que podem se cumprir mais de uma vez. Um exemplo disso está no livro do profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 28 até o 32, onde Joel profetiza o derramamento do Espírito Santo. E ele também profetiza que alguns fenômenos cósmicos. E nós vemos isso se cumprindo no dia de Pentecostes. Em Atos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro ele se levanta e ele diz: meus irmãos, o que está acontecendo nesse dia, nesse momento, é uma profecia de Joel que está se cumprindo. Deus está derramando o seu Espírito Santo sobre o seu povo. Embora naquele dia de Pentecostes não tenha acontecido os fenômenos cósmicos preditos por Joel, esses são fenômenos escatológicos, ainda irão se cumprir na segunda vinda de Cristo, mas a primeira parte da profecia, que é o derramamento do Espírito Santo, aconteceu no dia de Pentecostes. Não só no dia de Pentecostes. Se você ler as Escrituras Sagradas, você vai ver que em Atos, no capítulo 8, houve o derramamento do Espírito Santo sobre os samaritanos. Em Atos, no capítulo 10, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. E em Atos, no capítulo 19, também aconteceu o derramamento do Espírito Santo, como aconteceu em Atos, capítulo 2, sobre Cornélio e as pessoas que estavam na sua casa, ou seja, sobre os gentios. E em várias outras situações ao longo da história, Deus tem derramado o seu Espírito Santo. Esse tipo de profecia preditiva é chamada de profecia de múltiplas referências, porque elas podem se cumprir mais de uma vez. Agora, o segundo tipo de profecias que nós encontramos nas Escrituras são as profecias exortativas. São profecias que Deus usou os profetas para exortar o seu povo para que abandonasse o pecado e se voltasse para ele. Se nós lemos os livros dos profetas, tanto os maiores quanto os menores, 17 livros, nós vemos ali os profetas exortando o povo de Deus para se arrepender dos seus pecados, no seu contexto, na sua época, e se voltarem para Deus. Terceiro tipo de profecia que nós encontramos nas Escrituras são as profecias diretivas. Profecias em que Deus ele dá direção para uma pessoa ou para uma nação usando um profeta. Por exemplo, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, nós vemos Eliseu profetizando, entregando a mensagem da parte de Deus para Naamã, comandante do exército da Síria. Naamã deveria mergulhar 7 vezes no rio Jordão para ser curado da sua lepra. Então o profeta estava dando uma direção da parte de Deus. E nós vemos esse tipo de profecia acontecendo diversas vezes através do profeta Eliseu. Assim também, nós temos outro exemplo, em Isaías capítulo 38, Deus manda o profeta Isaías exortar o rei Ezequias. E o profeta exorta. E logo depois, Deus manda o profeta dizer para os servos do rei que colocassem um emplasto de figos sobre as úlceras que o rei Isaías estava sendo acometido naquele tempo, que ele seria curado. Esse tipo de profecia é uma profecia diretiva da parte de Deus. Agora, um quarto tipo de profecias que nós encontramos nas Escrituras são as profecias inspiradas momentaneamente pelo Espírito Santo de Deus. No livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e também 14, nós vemos que o Espírito Santo, ele concede para certas pessoas do corpo de Cristo o dom da profecia. Em Atos capítulo 21, nós vemos um profeta de Deus chamado Ágabo, inspirado pelo Espírito Santo, falando com Paulo diretamente. Nós acreditamos, nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas.
E nós acreditamos que Deus continua ainda hoje, nesse tempo, falando com o seu povo através de profecias. Porém, nós precisamos observar o seguinte: nenhuma profecia momentaneamente inspirada pelo Espírito Santo no tempo que nós vivemos, ela pode ir contra a palavra de Deus revelada, que é a Bíblia Sagrada. E para uma pessoa entregar uma profecia para a igreja de Deus, ela precisa seguir as regras estabelecidas pelo próprio Deus, que estão em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14. A princípio, toda profecia inspirada pelo Espírito Santo, ela tem o propósito de exortar, edificar e consolar a igreja. E por último, o quinto tipo de profecia que a Bíblia fala para nós são as profecias extra-bíblicas. Esse tipo de profecia nós precisamos tomar cuidado. São profecias proferidas por pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, que não conhecem a Deus e que não respeitam a sua palavra. Existem profecias, por exemplo, de Nostradamus. Existem muitas profecias proferidas por pessoas espíritas, por pessoas que não têm o temor do Senhor. Precisamos tomar muito cuidado com as profecias extra-bíblicas. Não devemos ouvi-las, não devemos acatá-las, porque na verdade elas conduzem as pessoas para longe do nosso Deus e contrário à sua palavra. Que Deus possa te abençoar, possa te dar o discernimento para que você saiba e entenda esse assunto. Não estamos falando hoje sobre como interpretar as profecias, mas apenas os tipos de profecias que as Escrituras Sagradas elas citam para nós. Que Deus nos dê o discernimento para nós ouvirmos, estudarmos e entendermos esse assunto segundo a sua palavra.